O tema de hoje, dito isso, para contextualizar, então, ontem falamos da oração, hoje falamos dos pecados mortais, dos consagrados e a atitude de sacrifício. As rápidas transformações e a maior exposição dos padres e consagrados foi muito experimentado do Vaticano II, do pós-guerra para cá. A exaltação da estética, o hedonismo, que é a ênfase no prazer sexual, as novas exigências pastorais. É muito diferente o ser padre hoje e o ser padre no meado do século passado. Completamente diferente. O ritmo de vida é muito diferente. Poderia dizer, hoje com 11 anos de padre, o ritmo do ser padre hoje é diferente do ritmo de ter sido ordenado padre 11 anos atrás, sem o WhatsApp. Como que só considerando o WhatsApp mudou tanto o nosso ritmo de comunicação, de proximidade, mas ao mesmo tempo de exigência, de respostas rápidas, de não espera para um discernimento, de encontrar a todo momento, todo lugar, de dificultar até mesmo nossa concentração para oração. Ainda vemos nesse contexto experimentado da aparição de Rosa Mística para cá, a relativização das verdades de fé e a relativização da obediência. No seminário começamos já no meu tempo a falar da obediência dialogada. Existe isso ainda, Quintanilha? Né? Na verdade, deixa de ser obediência, né? A subjetivização das necessidades. Eu preciso, entre aspas. Agora, todos nós, entre aspas, precisamos de muitas coisas. Décadas atrás, precisávamos de muito menos. Então, experimentamos isso. A demasiada secularização do clero e do consagrado. O clero está na sociedade, ele se envolve com as questões da sociedade, mas experimentamos uma demasiada secularização, um demasiado envolvimento. E o abatimento do clero, consagrados, e o abandono da vida de oração. Esse contexto todo acabou sendo um contexto em que o consagrado, o padre, se expôs e foi negligenciando sua vida de oração. E uma progressiva experiência de pecado vai sendo experimentado na vida de alguns e acaba também criando-se o hábito de viver no pecado. E Maria, então, fala do pecado do clero, do pecado dos consagrados. Eu não me recordo de nenhuma outra devoção ou de aparição que se fale do pecado dos consagrados. E isso faz dessa devoção e dessa mensagem de Rosa Mística algo único e totalmente original, completamente original. Trata a situação de forma muito realista e conscientiza o povo disso. E por isso pede ao povo sacrifício. Abraão estava disposto a oferecer seu filho único em sacrifício, em prova de obediência a Deus.
Deus oferece seu Filho Jesus em sacrifício para a remissão dos pecados. Isaac, filho de Abraão, caminha involuntariamente para o sacrifício. Jesus acolhe a vontade do Pai e ele se oferece em sacrifício. O sacrifício de Jesus torna-se celebração litúrgica, a Santa Missa. Nossa Senhora Rosa Mística nos pede oração, sacrifício e penitência. Podemos aqui identificar nesse contexto o sacrifício como mortificação. E a mortificação é a luta contra as más inclinações que nos afetam tanto, com a finalidade de submetê-la à vontade e, em seguida, submeter a vontade a Deus. Quantas vezes sabemos o que Deus quer, mas nós não queremos o que Deus quer e acabamos não praticando o que Deus quer porque nós não queremos. E muitas vezes nos falta a força para submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E aí entra a necessidade do sacrifício, a necessidade da mortificação. Fazer com que submetamos nossa vontade à vontade de Deus. O espírito de sacrifício não é um fim, mas um meio para nos desprendermos de realidades terrenas, lícitas e ilícitas, e nos atermos mais em Deus. Desse modo, é necessário para a salvação e possui um duplo sentido. Um sentido negativo, o desprendimento, a renúncia, o despojamento. No sentido positivo, a luta contra as más tendências e a maior união com Deus. De regra, a mortificação combate o prazer, seja ele lícito, seja ele ilícito. Muitas vezes em realidades pequenas e cotidianas. Vejam só, trouxe alguns exemplos. O cuidado do corpo, o asseio, há pessoas descuidadas. Vejo, às vezes, casais casados descuidados. Mulher que não se cuida, homem que não corta as unhas, todo, não é ter barba, mas às vezes não tem uma barba cuidada. Pessoas que não se tratam. Se tratar, se cuidar. A sobriedade na forma de vestir, não expor o corpo e saber utilizar vestimentas adequadas para cada ambiente. Ah, está muito quente, eu vou colocar uma blusa de alça, de manga e vou para a missa. Estou com calor, seguro, oferto, silencio, sorriso no rosto, mesmo que internamente esteja incomodado. Lembremos, o sacrifício e a mortificação é um caminho de autocontrole, de ter controle sobre a nossa vontade para submetê-la a Deus. A compostura do corpo. Nos acomodamos a ficar muito relaxado com o corpo, entra na igreja, senta no banco, parece estar no sofá de casa, não é? Vai sentar, não tem uma forma correta de sentar, se joga, está em pé, fica apoiado, escorado. É um detalhe pequeno, mas manter uma postura, seja em pé, seja sentado, às vezes isso aqui é muito difícil.
cansativo, por vezes até dolorido. Já estamos acostumados a uma postura errada, quando endireitamos nossa postura, tantas vezes sentimos dor. Sacrifício pequeno que pode ser oferecido. O controle no olhar, seja o olhar de cobiça para as pessoas, o olhar de cobiça para os bens materiais que outros possuem, os programas que assistimos. Podemos voluntariamente controlar o nosso olhar, voluntariamente abrir mão de alguns programas. O controle no que se escuta e no que se fala, ambientes de conversa com conteúdo impróprio para a fé. E não falo aqui nada apenas sexual e erótico, mas às vezes vida alheia, às vezes o mal das pessoas. Então, saber dizer sobre esse assunto eu não converso, saber se afastar e saber não puxar tais assuntos. Se controlar. É o item que mais aparece nas confissões. Sinal que as pessoas não sabem se controlar. O controle da curiosidade. Parece tão simples, mas é tão difícil. Por que querer saber o que vai acontecer? Espere o momento certo. Uma hora todos saberão. Se não saberem, é porque não era para saber. Se não foi te contado, não era para saber, não precisa perguntar. Está tendo uma conversa, foi revelado uma parte de um assunto, e você pergunta sobre a outra parte que não foi dita. Saber se controlar. O controle na alimentação. Quantas pessoas falaram que nesse tempo de pandemia comeram demais? E temos que comer o necessário. O corpo não vai assimilar tudo que se come, de forma para ter uma alimentação saudável, não se precisa comer muito. Então, para dizer, o sacrifício necessariamente não precisa ser coisas grandiosas, às vezes coisas pequenas, que podem nos ajudar em disciplinar o nosso corpo, disciplinar nossa vontade para sermos mais de Deus. Ah, padre, eu não consigo rezar. Não consegue rezar porque não tem constância. E não tem constância porque não tem disciplina. Não tem disciplina porque a sua vontade é fraca. Quando aprender a disciplinar a sua vontade, vai ter mais controle sobre ela. E vai poder fazer coisas que não tem vontade de fazer. Tem pessoas que não têm capacidade de fazer o que não querem. Só fazem o que querem. Por quê? São fracas. Não têm controle sobre si mesmas. O sacrifício, portanto, pedido por Nossa Senhora Rosa Mística, não só nos ajudará na luta contra o pecado e para nos aproximar de Deus, como ele também pode e deve ser oferecido pelos sacerdotes e pelos consagrados. E aqui entra o núcleo da mensagem de Rosa Mística. A segunda lança os pecados dos padres e consagrados, dá lugar à segunda rosa, a rosa vermelha, a rosa do sacrifício. O convite, o pedido, para que o povo então ofereça os seus sacrifícios pelos padres, pelos
consagrados. E oferecemos esses sacrifícios para que esses padres e consagrados possam ser reconduzidos ao caminho da fidelidade para com Deus, reconduzidos ao caminho do coração indiviso, do coração todo de Deus. Vamos agora rezar a oração de Rosa Mística. Eu vou rezando, aqueles que puderem acompanhar, então acompanhem, também de casa, disponibilizar também a oração para que as pessoas em casa possam acompanhar. Maria Rosa Mística, Mãe da Igreja, protegei vossos filhos prediletos, os sacerdotes, para que sejam verdadeiros ministros do vosso Filho, Jesus, e administradores dos santos mistérios de Deus, para a salvação de todos os irmãos e irmãs. Protegei também os religiosos e religiosas, os catequistas, para que com sua dedicação e testemunho ajudem os fiéis a seguir fielmente o vosso Filho Jesus, caminho, verdade e vida. Fazei que com seu bom exemplo despertem numerosas e santas vocações, e que o Verbo de Deus feito carne, no vosso seio virginal, por obra do Espírito Santo, cresça e resplandeça em vossos corações. Maria, Rosa Mística, Mulher Eucarística, hoje, mais do que nunca, necessitamos de santos sacerdotes, que sejam pobres e humildes como o vosso Filho Jesus, puros como a hóstia que consagram, fortes como os mártires de todos os tempos. Fazei que na vossa escola se tornem amigos íntimos do coração eucarístico de Jesus, vivendo sempre na humildade e na mansidão. Fortalecei-nos com vossa ternura materna para perseverarem no caminho da santidade. Maria, Rosa Mística, convosco queremos glorificar o Pai Altíssimo, Santo e Misericordioso, o vosso Filho Jesus, nosso irmão e Salvador,